Irmãos queridos, o apóstolo Paulo nos trouxe esta verdade maravilhosa, que se encontra em 2 Coríntios 5, 14 ao 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, isso significa que o amor nos leva a viver para ele e não para nós mesmos. Explica que o amor de Cristo nos constrange porque agora nós pertencemos a Cristo e vivemos para fazer a sua vontade. E constranger não significa ser embaraçoso. Constranger significa pressionar. Se olharmos para nossos dicionários, constranger tem vários sinônimos, entre eles forçar, obrigar, coagir, impor, compelir, sujeitar, entre outros. Então, o amor de Cristo pode ser entendido como um amor que extrapola a razão da compreensão humana. É um amor que nos transforma à medida que temos maior intimidade com Ele. É um amor que nos envolve de tal maneira que nos leva a amá-lo também, mas nos ensina a amarmos os outros também, uma vez que o amor de Jesus em nossos corações se reflete principalmente na forma como vemos as pessoas e os tratamos. Somos constrangidos a ver as pessoas como Deus as vê. Nós temos tendência para ver as aparências, mas Deus vê o coração. Vamos ver 1 Samuel 16, 7, o que diz? Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E o amor que nos constrange de Jesus nos dá força, consolo e direção em meio às adversidades da vida. O apóstolo Paulo disse: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Segundo Coríntios 12, 9. Uma vez salvos, agora somos seus filhos, mas nunca se esqueça, Ele é o Senhor e nós seus servos. Portanto, a sua vontade deve sempre prevalecer sobre a nossa, para o seu amor nos constranger sempre. Seu amor nos desafia dia por dia a mudar. Jesus morreu na cruz para levar e lavar, os nossos pecados. Para quem aceita Jesus como Salvador, é como se tivesse morrido na cruz com Jesus. Agora, não vivemos mais para satisfazer nossa vontade de pecar. Vivemos para agradar o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. O apóstolo Paulo descreve bem como ter nova vida em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6. Vamos fazer toda esta leitura, querido. Se você ainda não leu um capítulo da Bíblia hoje, agora você tem uma grande oportunidade de ouvir esses ensinos eternos. Diz assim: portanto, o que vamos dizer?
Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E assim que ele vive, agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, deve se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidos da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para ser escravo dela, são de fato escravo dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produza a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por ele. Mas damos graças a Deus, porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravo da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito. Porém, o que vocês receberam de bom quando faziam
aquelas coisas de que agora tem vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganharam uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Viva, portanto, querido, essa orientação do apóstolo Paulo, e certamente você estará vivendo debaixo do amor de Cristo que nos constrange. Amém? Vamos falar com o Pai. Glorioso, eterno, altíssimo, tremendo Deus, El Shaddai, grande é o nosso Deus. Obrigado, bom Deus, por estas palavras de vida eterna, as palavras que o Senhor colocou na boca do apóstolo Paulo e ele escreveu, nos legou para o nosso enlevo espiritual, para o nosso crescimento e, sobretudo, para sabermos que já estamos livres do pecado, porque escolhemos uma nova vida, a vida com Cristo Jesus, o Senhor. E agora vivemos debaixo deste amor que nos constrange, que nos sensibiliza, que transforma de fato as nossas vidas. Obrigado, portanto, Senhor, por este momento de estudo desta palavra bendita, a palavra de Deus. Abençoa todos os ouvintes da Tua palavra. Abençoa também os seus lares. Tenha misericórdia deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Queridos, um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro com a bendita bênção e graça do nosso Deus. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pôde explicar. É bem mais vasto que os céus, é mais sublime além do véu. A nossos pais que transgrediram, Deus prometeu Jesus, que amor sem par. Eles ouviram lindas promessas da cruz. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem salvou. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fossem papel e as hastes todas fossem penas e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante, esse eternal amor. O amor
ao céu de luz.